Marcos, capítulo 16. São Marcos 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Senhor, nós temos lido esta escritura, este pequeno trecho, e nós cremos que isto é a verdade. Muitos ridicularizam os crentes, muitos blasfemam, muitos xingam, muitos fazem pouco caso, muitos pisam com sapatos e pregos, aonde os anjos têm temor de passar voando com suas asas. Nós temos entendido o plano da redenção, nós temos entendido um pouco da revelação do Senhor, à medida que o Senhor tem aberto os mistérios para nós. E nós cremos que isto é a verdade e queremos cumprir a tua palavra. Abençoa teu povo e que o teu Espírito Santo unja nesse instante nossos lábios para falar e nossos ouvidos para ouvir, e que possamos ser mais uma vez agraciados com a manifestação do teu Espírito Santo em nosso meio, através da tua palavra que dá vida, que transforma, que cura, que liberta, que salva. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, o poderoso Senhor dos céus e da terra, nesse nome bendito nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Jesus. Amém. Sentai-nos. O Senhor Jesus, durante 3 anos e meio de ministério, chegou o momento que ele precisava dar as últimas instruções para os discípulos. As últimas instruções de Jesus você encontra. Cada evangelho pegou uma parte, escreveu uma parte. Marcos escreveu um lado de quais foram as últimas instruções de Jesus. E você, quando pega Marcos 16, você examina isto junto com João 13, 14, e você vai ver tudo ali que foram exatamente as palavras últimas do último dia, ou dos últimos dias de Jesus junto com os seus discípulos. E nós encontramos que entre estas últimas palavras de Cristo, as ordenanças finais que ele deu, que elas precisam serem observadas. Nós já estamos entrando neste assunto hoje, para que na hora do batismo não precisamos falar tanto, né? Apenas realizar o ato. Por isso que você já ouviu antes, ouviu através do rádio, você já leu os estudos bíblicos, comparou com as escrituras. Então estamos dando esta instrução neste momento, para que na hora do batismo apenas efetuamos o ato, lemos a escritura e falamos algumas palavras e realizamos o ato batismal propriamente dito. 3 coisas Jesus deixou bem claro nas escrituras, e essas 3 coisas nenhum cristão deveria dar pouca importância, pouco caso, uma vez que essas últimas instruções de Jesus era onde estava a base da fé daquela igreja que estava iniciando ali, a igreja criança, a igreja menina, a igreja bebê, que estava nascendo ali, entre Jesus e os seus apóstolos. Essas 3 coisas que Jesus deixou bem claro em sua palavra, que são as 3 doutrinas principais. Quando as pessoas perguntam qual é a doutrina de tua igreja, responda apenas isso: batismo, santa ceia e lava-pés. As 3 ordenanças de Cristo: batismo, santa ceia e lava-pés. E se disseram, mas é só isso a doutrina? Doutrina é forma de crer. Toda a Bíblia é doutrina, porque eu creio em toda ela. Se doutrina é a forma de crer, toda a Bíblia para mim é mandamento de Deus.
Certa vez, conversando com uma jovem de uma determinada religião, e ela dizendo que teria que guardar os 10 mandamentos. E eu disse, pois, para mim, mandamento não é só os 10. Paulo disse que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos ensino são mandamentos do Senhor. Então os mandamentos que os cristãos devem cumprir não é apenas o decálogo lá de Êxodo, capítulo 20, mas sim toda a Bíblia. Aí eu disse, você guarda os mandamentos? Ele disse, guardo, eu guardo isto, eu faço aquilo, eu não trabalho no dia de sábado. Eu digo, e por que você não guarda o mandamento de Deuteronômio 22:5? Ela estava vestida de roupa masculina, né? Eu disse, e como você não guarda aquele mandamento lá? Ou você acha que mandamento, Senhor, é apenas aqueles? Honrar pai e mãe, não adorar a imagem de escultura e tal e tal. Para mim, toda a Bíblia é mandamento. Agora, se você diz que guarda os 10, e Deuteronômio 22:5 você está quebrando, você não está fazendo nada. A Bíblia diz que quem quebra um é como se tivesse quebrado todos, né? É culpado de todos, quem quebra apenas um ponto. Então as pessoas precisam entender o que é ponto doutrinário, o que é forma de crer. Entre todas as doutrinas das Escrituras, estas 3 não poderiam nunca serem deixadas de lado: batismo, Santa Ceia e lava-pés. E é exatamente essas 3 doutrinas que o mundo religioso chamado cristão mais desvaloriza, mais quebram, mais pisa por cima. Por que exatamente essas 3? Uma escritura que nós lemos no culto anterior, em outro culto, vocês entendem quando falamos que a revelação está na palavra, não ficou gravado. Mas vocês lembram que uma escritura que nós lemos foi João 8,43, quando Jesus disse, por que não compreendeis a minha linguagem? Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Aí ele responde, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Quando Jesus falou sobre o batismo, foi uma comunicação, é uma linguagem, mas eles não entenderam e até hoje não entendem. Quando Jesus falou sobre Santa Ceia, na sua linguagem, eles também não compreenderam. Por isso que eles não cumprem de acordo com as Escrituras, porque eles não compreenderam a linguagem de Jesus. Quando Jesus falou também do lava-pés, eles não compreenderam, nem mesmo os apóstolos compreenderam. Jesus disse, o que eu faço, tu não sabes o que é agora, tu vais saber o que é isto depois. Depois você vai perceber o que é isto. Veja, esses 3 pontos, os 3 pontos principais do Novo Testamento, 3 pontos fundamentais que o cristão precisa obedecer ao pé da letra, mas pelo Espírito. E esses 3 pontos principais é ridicularizado, é deixado de lado, é feito pela metade. Por que eu digo 3 pontos principais? Primeiro, o batismo. O batismo. Jesus disse em São Marcos, onde nós lemos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Não é assim que está escrito, que nós lemos? E isso quer dizer que aquele que não crê, não for batizado, ele diz também, já está condenado. Então, é ou não é um ponto principal para a salvação? O batismo não te salva. O batismo não salva ninguém. Batismo é exatamente para quem é salvo. É para quem é salvo. Ele faz parte do plano da salvação. Muitos podem serem batizados e se perderem. Veja, porque às vezes se batizam, mas não crê. Apenas está fazendo uma coisa formal, uma formalidade apenas. Mas Jesus disse, a respeito desse ponto principal, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Veja que ponto que não deve ser de maneira nenhuma deixado de lado. O segundo ponto, Santa Ceia. Porque é um ponto principal do Evangelho, do cristianismo. Porque ele também mostra que se não for cumprido, você não é salvo, você não está com Deus. Você encontra agora, a respeito disso, em São João, capítulo 6, versículo 54.
quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando você segue a leitura, ele diz: quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Que carne é essa e que sangue é esse? Ele disse: minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. E quando ele ministrou a primeira ceia, ele disse: comei, este é meu corpo, bebei, este é meu sangue. Mas ele disse antes: aquele que comer e beber tem vida eterna. Então quem não come, não bebe, não tem. Entendem por que é um ponto principal? O batismo diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A respeito da ceia, ele disse: quem come e bebe tem vida eterna. Aí o lava-pés, por que também é um ponto principal? João capítulo 13, versículo 8. Respondeu-lhe Jesus e disse: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E as pessoas não querem lavar. E que parte querem ter com Jesus? Entendem por que é ponto principal? Se eu te não lavar, não tem parte comigo. E São João capítulo 13, versículo 17, ele acrescentou: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agora veja, quando você olha as escrituras por este ângulo espiritual, entendem que problema está acontecendo no mundo religioso de um modo em geral? Porque exatamente essas três doutrinas principais, que Jesus disse: se não fizer isso, não tem parte. Se não fizer aquilo, não tem vida eterna. Se não fizer isso, não é bem-aventurado, não tem parte comigo. E exatamente esses três pontos principais é ridicularizado e é feito pela metade. Isso em todo o sistema religioso. Quer entender como? Falamos desses três pontos principais: batismo, santa ceia e lava-pés. Jesus deixou bem claro que são coisas que, se não for praticada, já está mostrando que não está com ele. Agora, pegue a primeira parte, o batismo. Ele tem uma maneira de ser feito: e de ensinar em todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então aí está o primeiro ponto principal. Ele é uma coisa que deve ser praticada, e foi mostrado nas escrituras a maneira de ser praticado. Que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são as três manifestações de Elohim na terra, o Deus que se repartiu entre a sua igreja, essas três manifestações, ela tem um nome, e foi este nome que Jesus pediu em Mateus 28, 19, que fosse invocado a cada pessoa que cresce e que pedisse o batismo. E este nome, em Lucas 24, versículo 45, a Bíblia diz a respeito dos discípulos: foi-lhes aberto o entendimento para compreenderem as Escrituras, que em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão de pecados, começando por Jerusalém, em seu nome. Como o entendimento deles foram abertos, então eles usaram exatamente o nome que Jesus exigiu em Mateus 28, 19. E quando pela primeira vez eles foram cumprir esta justiça de Deus, as pessoas perguntaram a Pedro em Atos 2, capítulo 37, que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Veja, por quê? Ele citou perdão dos pecados. Você, quando confronta isto com Lucas 24, 6, 7, que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Veja, por quê? Ele citou perdão dos pecados. Você, quando confronta isto com Lucas 24, 45, vai ver que eles tiveram o entendimento aberto que era no nome de Jesus que se pregaria arrependimento e remissão de pecados. Por isso que ele disse, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Era só para os apóstolos?
Não. No versículo 39 ele diz: a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, fora de Jerusalém, e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Nós fazemos parte desses. Amém. Isso é gostoso demais. É gostoso demais essas coisas. Agora veja, esse primeiro ponto que Jesus disse que é fundamental, quem crê e for batizado será salvo, tem uma maneira de ser cumprido, de ser feito. E esta maneira tem que ser a maneira bíblica, a maneira apostólica, uma vez que a igreja está fundamentada nisto, edificado sobre o fundamento. Se alguém perguntar, escuta, quem é o fundador da sua igreja? Ah, é Jesus Cristo. Outro diz, é fulano. Outro dia, São Pedro, foi o primeiro papa. Qual é o fundamento? A Bíblia mostra qual é o fundamento. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não podemos mudar as escrituras. Viu só? Jesus edificou a sua igreja nisto. No fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele a principal pedra da esquina, o ponto de apoio. Veja, por isto que quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus, ele disse, bem-aventurado és tu, porque você recebeu a revelação. Não tu revelou a carne e o sangue, mas o Pai. E eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Era Cristo ou era Pedro? Os evangélicos dizem que a pedra era Cristo. E os amigos católicos dizem que a pedra é Pedro. Precisava vir um profeta para dizer para nós. A pedra que Jesus se referia era a revelação que Pedro teve de quem era Jesus Cristo. Esta é a diferença. A igreja está edificada sobre a revelação de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Este é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque eles tiveram a revelação. Por isso, cada profeta que pregava, cada profeta que anunciava, era o Espírito de Cristo que falava através deles. Onde está escrito isto? Em 1 Pedro. Foi a escola dominical que tivemos. 1 e 2 Pedro, ele fala isto, que os santos profetas, o Espírito de Cristo falou através deles. Por isso que não se pode fugir desta revelação. Agora, por que exatamente este ponto tão principal a respeito do batismo é deixado de lado? Por que não é feito da maneira bíblica, da maneira apostólica? Todos os batismos realizados no livro de Atos foram em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você encontra em Atos 2,38. Você encontra a mesma referência também em Atos capítulo 8, versículo 40 e pouco, me esqueço agora. Mas vocês lembram o caso de Filipe, quando foi para Samaria, pregou Cristo. Eles creram, porque isto é para quem crê, isso não é para incrédulo, isto é para crente, isso é para quem crê. Primeiro a pessoa deixa de ser incrédulo para poder cumprir as escrituras. Como incrédulo você não consegue fazer isso. Bem? Então depois que eles creram, a Bíblia diz, e os discípulos, ou os apóstolos que estavam em Jerusalém, vendo que em Samaria eles receberam a palavra, enviaram para lá Pedro e João. E eles descendo oravam para que eles também recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles o Espírito Santo ainda tinha descido, apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Por quem? Por Filipe. Do jeito que Filipe batizou os de Samaria, o Espírito Santo o levou para aquele outro lugar para se encontrar com o eunuco. E ele batizou o eunuco exatamente do mesmo jeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisto nas Escrituras, em todos os sentidos que vocês possam imaginar, porque você não encontra nenhum batismo diferente. A mesma coisa aconteceu quando Pedro foi para a casa de Cornélio. O anjo veio para Cornélio e disse, Cornélio, mande buscar Simão, Pedro, que está na casa do curtidor, porque ele vai te falar palavras de salvação, ou palavras de vida eterna. Então, quando ele chamou Pedro, ele sabia que tinha que se apegar nas palavras de Pedro, porque Pedro traria uma palavra de salvação. E que palavra de salvação foi que Pedro trouxe? Você encontra isso já em Atos capítulo 10. E agora, você encontra que quando Pedro começou a pregar,
o Espírito Santo caiu sobre eles, se regozijaram, falavam em língua, tudo. E Pedro disse: eu não posso recusar água para estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo. Sabe como é que é esse processo? O Espírito Santo é quem te leva a crer. As pessoas dizem: mas eu não tenho Espírito Santo. E como é que você está na igreja? O que te faz se regozijar com as Escrituras? O que te faz se regozijar com a verdade? É o Espírito Santo, porque ele se alimenta de sua própria palavra. Ele te traz para a igreja, para ele, através de você, se alimentar de sua própria palavra. Vocês não imaginam o quanto que Deus se regozija quando ele ouve sua própria palavra. Ele próprio veio à terra para cumprir sua própria palavra. Não existe nada maior do que a palavra de Deus. Não existe nada maior do que aquilo que Deus fala. Porque quando ele fala e ele estabelece, ele próprio se prontifica para cumprir, porque ela não pode voltar atrás. Ele não é mais do que a sua palavra. A palavra é Deus. Por isso que João 1:1 diz isso. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1. Esta é a verdadeira tradução. E no princípio era o verbo é palavra. Entendem? Entenderam? A mesma coisa. O apóstolo São Paulo, ele depois que perseguiu os cristãos, e ele se encontrou com a coluna de fogo, aquela mesma coluna de fogo que ardia na sarça ardente lá, no monte Horebe. Deus é luz, Deus é fogo. Então ele voltou a ser a mesma forma que estava antes de se fazer carne. Do mesmo jeito que ele se encontrou com Moisés, ele se encontrou com Paulo, fogo, a grande luz, e disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Bem, Paulo se converteu, vocês conhecem a história, ele também foi batizado em nome de Jesus Cristo. E daí a pouco você encontra que Paulo passou 3 anos e meio no deserto da Arábia, estudando o Velho Testamento, para ver se aquela revelação que ele teve, aquela visão que ele teve, se estava de acordo com os profetas. E depois de 14 anos, que ele voltou ali por Jerusalém, já pregando este evangelho, ele encontrou Pedro, encontrou os demais apóstolos, e quando confrontaram a crença, estavam pregando a mesma coisa. Amém. Paulo não esteve com Jesus, Paulo não estava no dia de Pentecostes, no entanto, a revelação que ele recebeu, e ele fala isso no livro de Gálatas, ele disse: eu não recebi de homem algum, nem fui a Jerusalém consultar a Pedro ou os demais apóstolos. Veja, a revelação que eu recebi não foi de homem algum. 14 anos depois, quando ele se encontrou com os discípulos, estavam pregando a mesma coisa e batizando do mesmo jeito. Amém. A prova disso é Atos 19, versículo 5. Estando Apolo em Corinto, Paulo desceu até as regiões mais baixas em Éfeso e encontrou ali uns discípulos de João e disse: vocês já foram batizados? Vocês receberam o Espírito Santo? Paulo tinha manifestação de, não sei se era 7 dons, não sei, um deles tinha todos os 9 dons, o outro não tinha todos eles, não sei se Pedro ou Paulo, né? Mas um tinha uma parte dos dons, o outro tinha todos, não sei qual dos dois, não me lembro agora. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele perguntou para aquele grupo de irmãos: está tudo bem, glória a Deus, vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem sequer sabemos que já estava o Espírito. Olha, eles receberam João Batista como precursor, eles ouviram a palavra, o assim diz o Senhor de João, eles eram crentes sinceros, seguidores da mensagem do dia, João, que já era passado já não era mais a mensagem de João que valia. João anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que ouviram a mensagem do dia seguiram a coluna de fogo, porque agora Deus estava em Cristo. A palavra que veio ao profeta na água seguiu agora no seu ministério, e eles começaram então a seguir Jesus. Mas Jesus agora já passou para frente, como diz as pessoas, passou a bola, deu a chave do reino para Pedro, deu poder para eles realizar o seu trabalho, subiu e voltou na forma do Espírito Santo, quando ele disse: esperais do alto receber poder. Então a mensagem do dia agora era a palavra apostólica dos apóstolos. E aqueles que ficaram com a mensagem do profeta João lá atrás, lá por outro lado, acharam que estavam estabelecidos,
achavam que estavam com tudo. No entanto, estavam não sei quantos anos desatualizados. Nem sequer sabiam que o Espírito Santo tinha descido no Pentecostes. Não sabia das maravilhas que Deus estava realizando em Jerusalém, naqueles lugares, Samaria, tudo. Aí Paulo foi explicar para eles o que tinha acontecido. João anunciou que viria Jesus, mas disse que tinha que crer agora naquele que batizaria com fogo e tal, e foi pregando, e contou o que tinha acontecido durante aquele tempo que eles estavam sem si, como dizem, sem se atualizarem, porque Deus não fica parado. Quando eles viram aquilo, perceberam, disseram: o que é que nós temos que fazer? Ser batizados. Mas como é? Mas João já batizou? Sim, João batizou para arrependimento. João não batizava em nome de ninguém. João batizava para arrependimento de pecados. Só isso. Então, e agora como é que é? Agora, desde que a igreja primitiva, desde que começou lá, que veio o Espírito Santo e começou o grande movimento, eles estão sendo batizados seguindo a ordem de Jesus. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem que ser invocado. E como é que é feito isso? É simples. Você é levado às águas e sobre você é invocado este nome: Senhor Jesus Cristo. Aí está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz: e os que ouviram isto foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles falavam em língua, profetizaram, se regozijaram, e eram todos uns 12 varões. Esse avivamento pentecostal todo não era uma grande multidão, eram 12 homens que estavam desatualizados das escrituras que Deus estava cumprindo. Acharam que era só aquela, e tinha muitas outras. Há um erro muito grande quando se pega uma escritura que se cumpriu no passado e aplica ela no presente. Há um erro muito grande quando Deus cumpre uma escritura no presente e as pessoas não conseguem ver, ficam desatualizadas. Por isso que precisa do discernimento de espírito, discernir o espírito para ver se aquilo é verdade ou não. É como aquelas escrituras que Jesus falou a respeito sobre o dia e hora, sobre o orai para que a vossa fuga não seja no sábado, nem no inverno, e ai das grávidas. Estão pregando isso ainda para a grande tribulação. As igrejas discutem isso em seminários teológicos, tese lá das tantas teses que tem para quem faz teologia. Eles aplicam isso para o futuro, para a grande tribulação. No entanto, sabe quando isso se cumpriu? No ano 70 da era cristã, há quase 2000 anos atrás. É uma coisa que se cumpriu cabalmente. Era a destruição de Jerusalém, quando o general Tito assediou desde 98, por aí, desde o ano 68, sitiou Jerusalém. No ano 70 foi a queda final, cumprindo-se as palavras de Jesus, atendendo o pedido dos judeus que tinham dito: crucificam e que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aí pegam aquilo e colocam ainda para a grande tribulação. Por isso que não podem ver o Elias para o dia. Por isso que não podem ver nada das escrituras se cumprindo. Não podem ver o tempo dos mistérios serem abertos. Não podem ver o tempo. Por quê? É aquilo que Jesus falou: por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Escutar, você escuta qualquer barulho, você escuta qualquer mensagem, qualquer sermão, qualquer hino. Mas ouvir é diferente de escutar. Quem ouve, presta atenção, procura discernir que voz é aquela. É diferente de ouvir e escutar. A tua esposa está lá e fala, conta todo o problema do dia. Você escutou. Daí a pouco, você entendeu? Conta de novo. Porque você não estava ouvindo, estava escutando apenas. Quer se aprofundar um pouquinho nisso? Você pode. Se aprofunde nisso aí. A diferença de ouvir e escutar. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito continua sempre falando. As pessoas até escutam aí, mas não ouvem.
não para, não presta atenção, não cumpre, não procuram obedecer, porque na verdade não ouviram, apenas escutaram como escuta qualquer outro barulho. E escuta esta mensagem como qualquer outro sermão. Não entende o que Deus está realizando, porque na verdade Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as tendes revelado aos pequeninos. Sim, porque assim te aprouve. Aí ele diz, vamos ler essa escritura, vocês sabem onde está? São Mateus capítulo 11, né? Eu gosto muito dessa escritura. Quando eu iniciei a pregar o evangelho, eu gostava muito de citar isso. Acho que é São Mateus capítulo... O jugo de Jesus, vocês... É isso mesmo. São Mateus 11, 25. São Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão... Aliás, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É por isso que até hoje eles dizem que Jesus é a segunda pessoa, porque não receberam a revelação da unidade de Deus, da deidade de Jesus Cristo. Okay? Ninguém conhece, só aquele a quem o Filho quiser revelar. A quem ele revelar, fica revelado. Agora, a quem ele não revela, acontece isso. Depois que os apóstolos foram morrendo, João foi o último dos apóstolos a falecer. Mais ou menos no ano 98 da era cristã, João partiu, depois recebeu aquelas visões do Apocalipse. Em Roma já tinha uma comunidade cristã muito grande, que Paulo pregou lá durante 2 anos. Antes de Paulo, alguém mais já tinha ido, irmãos já tinham ido em Roma e tudo. E lá eles batizavam do mesmo jeito dos apóstolos, em nome do Senhor Jesus Cristo. No registro do Vaticano, tem lá o documento do batismo realizado por Marcos Vargas, o diácono da igreja local, batizando Públio Lentulus. Enquanto as águas se fechavam sobre ele, ele ouviu estas palavras: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Roma, tem este registro para provar para este mundo religioso, pagão religioso, é isso, paganismo religioso, que eles estão errando o alvo a quilômetros de distância, porque foi somente no ano 325 que foi estabelecido. Houve uma briga muito grande entre o ano 312 e 313, entre 2 bispos, Arius e Atanásio, brigando a respeito da deidade de Cristo. Um dizia que ele era Deus em carne, outro dizia não, ele era humano e tinha uma natureza diferente. Brigaram, e o consenso foi no concílio de Niceia, 325, quando Constantino, juntamente com 318 bispos, instituiu e estabeleceu a doutrina de que Deus era 3 pessoas distintas e que o batismo dali por diante era nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e quem fosse batizado assim era chamado de cristão, e quem não batizasse desta maneira era chamado de herege. Então os irmãos que quiseram continuar com a maneira apostólica, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, eram taxados como herege e foram perseguidos e mortos. Agora, como passou o tempo, o povo esquece. É como um político que faz e desfaz, rouba, faz isso, faz aquilo, aí manda embora e tal. Daqui a 4, 5, 6, 8 anos ele volta, se candidata com um sorriso lá no outro lado da cabeça, e o povo esqueceu tudo que ele fez, esquece e volta novamente. A mesma coisa fizeram, se esqueceram. Agora entendem por que é tão tratado mal, é tão ridicularizado o batismo correto? Porque é um ponto principal para a salvação, e a salvação não é de todos. Jesus não morreu por todos. A Bíblia diz que ele derramou seu sangue por muitos, não por todos.
Por a salvação não ser de todos, Paulo também disse, a fé não é de todos. E fé é revelação. Revelação não é de todos. Por isso que nem todos podem ver o batismo correto, mesmo estando na Escritura a ordem e a fórmula que a ordem foi realizada. Mateus 28:19 com Atos 2:38. Ele fica só com a parte. E chega a blasfemar do Espírito Santo, dizendo que Pedro errou no dia do Pentecostes, sendo que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Agora, o outro ponto. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho ainda. Um outro ponto. A Santa Ceia. Se é também um ponto principal, que Jesus disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, é exatamente por ser um ponto principal, este ponto principal vai ser disturpado, desvirtuado de todos os modos. Por isso, que hoje, eu peguei esses dias um folheto, lá perto onde trabalho, uma determinada igreja convidando os irmãos para a Santa Ceia do Senhor, que era às 9 horas da manhã. Entendem o que eu quero dizer com isso? Porque esses 3 pontos principais são tão deixados de lado. Às 9 horas da manhã a igreja sendo convidada para a Santa Ceia do Senhor. Agora, qual é o modelo da ceia? Desde o Antigo Testamento, as Páscoas eram realizadas no entardecer, à noite. Jesus ministrou a primeira ceia à noite. Paulo diz em 1 aos Coríntios, creio que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A Santa Ceia do Senhor deve ser ministrada depois do pôr do sol, à noite já. Não é à luz do dia de maneira nenhuma, porque sempre foi realizada à noite. Veja isso desde lá da saída dos filhos de Israel do Egito. Veja. E a Bíblia mostra que tem que ser com pão aso, com vinho. Eles colocam pão de padaria, eles colocam pão fermentado, colocam suco de uva, suco. Entendem? Porque são pontos principais que somente por revelação devem ser obedecidos. Apenas lendo na letra, eles colocam a interpretação. E o povo segue, porque um segue o que guia outro, ambos cairão no buraco. Mas esses 3 pontos têm que ser obedecidos, mas da maneira bíblica. E para isso nós temos modelo apostólico, a maneira que eles faziam. O outro ponto, o lava-pés. São esses 3. As outras coisas têm seus porém, mas esses 3 pontos, Jesus disse, quem não comer, não tem parte. Quem não for batizado, condenado. Quem não crê e não for batizado, está condenado. Quem não lavar os pés, não tem parte comigo. Então são coisas que não tem como escapatória. Não tem como você escapar disso. Mas exatamente esta parte do lava-pés não é praticada. Por que não é praticado? Eles não entenderam o que é humildade. Jesus disse para Pedro, você não vai entender agora, você vai entender depois. Pedro entendeu, mas até hoje os pregadores do Evangelho não têm entendido. Porque se entendesse, passava isso para a igreja, pedia desculpa, pedia perdão para a igreja e diria, gente, vamos voltar para o modelo bíblico. Não adianta seguir doutrinas e preceitos da igreja se está fora das Escrituras. Mas eles não conseguem pôr estas coisas em prática, porque eles não têm humildade suficiente como Jesus teve. Jesus disse, eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E ele deu exemplo. Jesus, já pregamos também um pouco sobre isso, Jesus poderia muito bem ter dito, Pedro, vem cá, vai lá e pega água. É assim que faz os ministros. Pega água. Vai lá, André, traz a toalha. Fulano, lava o pé de fulano ali. Mas por que? Eu vou ensinar um negócio para vocês. Faz assim. Sabe? E não me toque. Misericórdia, não me toque. Dificilmente sauda alguém, dificilmente fala com as pessoas. O seu lugar de estacionar está lá, o lugar da presidência. Sabe? Cresceram estes homens, tá? Quando a Bíblia diz que ele está ali é para servir. Para servir. Então é muito fácil mandar o povo fazer. Faça isto, faça aquilo, obedeça, e isto, e qualquer coisa está cortado, está fora, misericórdia. Jesus poderia ter mandado os discípulos fazer. O que é que ele fez? Ele foi na frente, ele fez. Tirou a capa de cima, enrolou do lado e começou a lavar os pés.
Se ele não tivesse feito isso, ele não teria passado a lição como ela deveria ter sido. Ele foi na frente e fez. E fez. Se o líder quer que a igreja cumpra as escrituras, ele primeiro tem que cumprir. Se o líder quer que a igreja creia na palavra como ela é, ele precisa primeiro crer. O profeta disse: a igreja não vai um nível de fé mais alto do que o nível de fé aonde está o pastor, porque ela recebe dele as coisas. Então, se ele é uma pessoa que ele ama a palavra, que ele ama as escrituras, que se ele tem um grau de espiritualidade elevado, a igreja o acompanha, porque o espírito do pastor passa para a igreja, assim como o espírito de Cristo passou para os apóstolos, e ele diz: continue meu ministério. Estão entendendo? Por isso que ele fez, ele praticou. Mas aonde um grande líder aí vai tirar o sapato, vai se agachar nos pés de um pedreiro lá, para lavar os pés dele? Faz isso nada, eles não têm coragem não. Aí começa a enganar o povo. Não, isso não é uma lição de humildade que Jesus fez, mas foi só naquele dia. E outro diz: não, é que tinha um costume lá de lavar os pés, quando chegava realmente tinha aquele costume. Mas esse do lava-pés, Jesus instituiu como um exemplo, e não um exemplo para só dizer: ele fez. Um exemplo para que os outros também fizessem. E se eu, Senhor e Mestre, fiz, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Você participa da ceia, participa do corpo e do sangue de Cristo, dizendo: o que você está dizendo com aquilo? Eu estou em comunhão com este corpo, e como membro deste corpo eu não sou maior do que ninguém. Aí você volta e lava os pés do seu irmão, da sua irmã, cumprindo as escrituras e sabendo que você fazendo isto, se cumpre em você João 13,17. Se sabeis estas coisas, sois bem-aventurado quando fizerdes. Amém? Este é o meu recado, o que eu gostaria de falar para vocês, especialmente para os irmãos que vão passar por este processo amanhã. Que Deus abençoe vocês. Vocês são pessoas de coragem, porque serão ridicularizados, vão ridicularizar a vossa fé, serão chamados de hereges, serão chamados de falsos profetas, serão chamados de tudo quanto os discípulos também foram chamados. Os apóstolos pregaram a doutrina dos profetas e de Cristo, Cristo sendo o profeta dos profetas, por isso que ele tinha o título de Filho do Homem, era o seu ofício profético. Os apóstolos seguiam todos os escritos dos profetas e foram chamados de hereges. Paulo então se defendeu diante de Félix, do governador, e disse: isto que vocês chamam de heresia é o que eu estou fazendo. Eu estou seguindo a lei dos nossos profetas, os escritos dos profetas, eu estou seguindo. E a isso vocês estão chamando de heresia. Então continuem chamando. Dizem que o batismo que nós falamos é uma heresia. Por crermos que Deus é uma pessoa, eles chamam de heresia. No entanto, os demônios entendem mais da Bíblia do que os pregadores do Evangelho. Tiago, no seu capítulo 2, versículo 19, ele diz: creis tu que Deus é um? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. E, no entanto, eles não creem. Os demônios têm mais temor do que os pregadores do Evangelho do século 21. Misericórdia, misericórdia. Os pregadores do Evangelho do dia de Jesus disseram: tu tens demônio, tu és um Beelzebul. No entanto, os endemoniados disseram: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Que os demônios já estiveram, eram anjos que viviam diante daquele que estava na terra, o reconheceram. Por isso aquele espírito de adivinhação que estava naquela moça, naquela jovem, ela dizia para Paulo e Silas: esses dois homens pregam o evangelho da salvação. No entanto, eles foram apedrejados, foram perseguidos como falsos. Entendem? É uma disparidade. Então não esperem boa coisa do mundo, principalmente do mundo religioso. Esta mensagem veio exatamente para esclarecer os filhos de Deus, tirar-nos da confusão religiosa, dizendo: olha, o que está acontecendo no mundo é uma tremenda torre de Babel. A língua deles estão confundidas, ninguém entende ninguém. A linguagem deles, um não compreende o outro. Por isso que estão guerreando, brigando um contra o outro. Nenhuma doutrina daqui não bate com aquela. A ponto do profeta dizer: se Deus fosse julgar a terra por tal igreja, todas as outras estariam perdidas, porque teria que passar pelo crivo dessa igreja.
Se Deus fosse julgar a terra pela Igreja Católica, todos os protestantes estariam perdidos. Se Deus fosse julgar a terra através da Igreja Assembleia de Deus, os batistas estariam perdidos. Se Deus fosse julgar a terra através dos batistas, os metodistas estariam tudo no inferno. Disse então, Deus tem um padrão, e o padrão é a sua palavra. Quero ver quem passa, quero ver quem escapa. O padrão de Deus é as Escrituras, é a Bíblia Sagrada. Esta mensagem tem vindo para nos mostrar isso. Saia da confusão religiosa e comece a ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nosso amoroso Pai, é difícil para o mundo entender estas coisas. Para nós, ó Deus, agora é fácil, mas no início não foi tão fácil assim. O diabo tentou colocar dúvidas, incertezas, cercas, barreiras, difamações, tantas coisas. Quantas vezes os nossos corações não ficaram dilacerados quando víamos na tua palavra uma coisa e via os homens que se diziam ministros do Senhor falando contra aquilo, e nos perguntávamos: como pode ser uma coisa dessa? Aonde está a verdade? Como faço para encontrar a verdade? Quantos que até hoje estão gemendo, esperando do Pai, esperando uma libertação, porque na verdade estão presos em gaiolas humanas, em doutrinas e preceitos humanos. Pai, mas nós cremos que a tua libertação está aqui. O Senhor disse que onde estivesse o Espírito Santo, ali haveria liberdade. Pai, nós somos um povo liberto, o Senhor tem nos libertado. Não estamos presos a nada, não estamos presos a quem quer que seja, não estamos presos a uma religião, não estamos presos a uma denominação, não estamos presos, ó Deus, a lugar nenhum. Se há algo que nos prende, esse é o teu Espírito Santo, que nos libertou do pecado e nos amarrou naquele posto de segurança em Cristo, e nós não temos como fugir disto, porque agora o homem e Cristo, a mulher e Cristo têm se tornado um só. Deus e o seu povo têm se unido, porque a palavra tem estado agora dentro dessas pessoas que têm procurado obedecê-las da maneira que está escrito. Ajuda, Pai, e estas pessoas, esses irmãos que estão iniciando nesta fé, nessa jornada, aqueles que nos ouvem nesse instante, que também desejam cumprir a justiça do Senhor, obedecendo o mandamento dos apóstolos e dos profetas, o mandamento do Senhor mediante os apóstolos e os profetas. Ajuda cada um deles e nos ajude a ajudá-los. Que esta voz, que esta mensagem, que esta palavra no ar, soando em seus lares, que sejam para libertação de suas almas e de seus espíritos. É a nossa oração nesse instante, em teu precioso nome, Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar o hino e estaremos despedidos. Aleluias. Nós estaremos marcando no final do culto o horário que estaremos indo amanhã para o batismo, para efetuar o batismo dos irmãos. E amanhã à noite teremos a Santa Ceia do Senhor com aqueles irmãos que poderão estar conosco. Amanhã à noite, a partir das 6h30, já estaremos aqui. Às 7 horas, por aí, já estamos iniciando o culto propriamente dito, para também despedir os irmãos mais cedo. Vamos cantar o 223, vamos fazer a oração da noite, assim estaremos despedidos. 223. Finda-se este dia que o Pai me deu. Finda-se este dia que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Essa é a nossa oração.
com os pecados de hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou tão pequenino, livra-me do mal e em sossego tenho trono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, aos que sofrem dores queiras confortar, ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceite minha petição e seguro durmo sem hesitação. Oremos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Abraça o seu irmão, a sua irmã, aperte sua mão, saia do ao outro e até nos encontrarmos. Até amanhã, onde estaremos juntos, nos encontrando por aqui, para irmos para as águas batismais. Deus os abençoe.